noite, igreja. Boa noite. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Isso, vamos dar início a mais um culto. Hoje é quarta-feira, culto da família. Nós buscamos pelo nosso lar, buscamos pela nossa casa, amém? Creio que o Senhor Jesus está aqui presente nessa noite e que Ele ouve a sua oração, amém? Vamos buscar o nosso Deus? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Oh Deus, e nós clamamos ao Senhor Jesus pela nossa casa, pela nossa família. E a Tua palavra nos declara, meu Pai, clama a mim, eu te responderei. Ah, meu Pai, nós abrimos os nossos lábios para Ti nessa noite, pois queremos muito mais de Ti, muito mais da Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Queremos ouvir a Tua resposta nessa noite. Queremos entender, meu Pai, mais de Ti. Queremos receber a Tua bênção, meu Pai, também sobre a nossa casa, também sobre a nossa família, meu Pai. Então entregamos diante do Seu altar nessa noite a nossa família, diante do Seu altar a nossa casa, Pai, para que o Senhor venha poderosamente fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que nós pensamos, Pai. Queremos ver as Suas obras e as Suas maravilhas operando em nosso lar, ó Deus, pois Tu és um Deus de grandes coisas. Tu és um Deus de perto e não de longe, e eu sei que estás aqui nessa noite, e ouve todo aquele que clama ao Senhor, e ouve todo aquele, meu Pai, que está prontamente diante de Ti, Jesus, querendo e sedento, meu Pai, pela Tua presença, pela Tua voz, ó Deus. Fala conosco nessa noite. Fala conosco, Jesus, queremos Te ouvir. Aquece o nosso coração, aquece a nossa alma, pois diante de um Deus verdadeiro, diante de um Deus vivo é que nós estamos, Pai. E queremos mergulhar muito mais diante de Ti. Oh Deus, Tu és digno de todo louvor. Oh Pai, Tu és digno de toda adoração, e aqui estamos para declarar essa verdade. Digno de glória ao Senhor, digno de louvor ao Senhor. Ah, então erga suas mãos aos céus nessa noite e vamos juntos erguer a nossa voz ao Senhor e declarar essa canção ao Senhor Jesus, declarando que Ele é digno de todo louvor. Que nós erguemos a nossa voz e as nossas mãos para engrandecer e louvar ao Senhor. Erga a sua voz e declara ao Senhor nessa noite. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para Teu nome, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Declara ao Senhor
Ele é digno de todo louvor, que Ele é digno de toda glória. Oh, você está aqui nessa noite para isso. Erga o seu louvor ao Senhor nessa noite. Não se cale diante da presença do Senhor. Não fique quieto diante da presença do Senhor, porque Ele te ouve, Ele te atende, Ele te socorre nessa noite. Vamos juntos declarar: digno de louvor é o nosso Deus. Declara Ele: digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, Ele é digno e honra. Levantemos nossas para teu nome exaltar, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há igual ao Senhor, Deus. Não há além de ti, não há outro Deus. Nós declaramos, Pai. Nós confirmamos, ó Deus. Não há ninguém nessa terra, não há ser algum que se pareça contigo, Deus Todo-Poderoso, Deus Provedor, Deus de guerra, Deus fiel, Deus Santo, Deus justo. Não há outro que se compare ao Senhor, ó Deus. E nós te pedimos nessa noite, ensina-nos o teu amor, ensina-nos a tua palavra nessa noite, ensina-nos, meu Pai, nos desfrutar dessa verdade, Jesus. Oh, pois a sua palavra é santa e poderosa. A tua palavra é infalível, meu Pai, ela não volta vazia, ela se cumpre, ó Deus. E a tua palavra nos declara que somos nós e a nossa casa e a nossa família que serviremos ao Senhor, Deus. É isso que nós profetizamos nessa noite, porque o Senhor não perdeu o governo, porque o Senhor não perdeu o teu poder, ó Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Para sempre o mesmo Deus. Para sempre o mesmo Deus. Ele está assentado. Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele sempre estará. Deus Todo-Poderoso. A sua palavra nos declara, meu Pai, em Salmos 29, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, Deus. O Senhor se assentou como rei perpetuamente, ó Deus. Enquanto ali o dilúvio estava acontecendo, o Senhor não tinha perdido o controle. O Senhor estava assentado acima do dilúvio, ó Deus. O Senhor estava assentado e reinando como sempre, ó Deus.
Muitos ali desesperados para entrar naquela arca, Deus. Muitos desesperados, meu Pai, batendo ou tentando achar uma saída, Deus. Enquanto Noé e sua família dentro daquela arca ouvia aqueles batimentos na arca, ouvia aquele dilúvio acontecendo, Deus. E quantos de nós estamos assim, ó Pai, no meio do dilúvio, achando que o Senhor já não está mais conosco. Mas o Senhor declara em sua palavra: o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor reina sobre o dilúvio, Deus. Enquanto tudo está perturbado ao nosso redor, existe uma paz que excede todo entendimento. Existe um Deus que é governante sobre todas as coisas. Existe um Deus poderoso que se assenta e reina para sempre, Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós cremos em Ti, Jesus. O Senhor não falha, não dormita, não cochila, não vacila, Deus. O Senhor está sentado no sublime trono. E é o que nós confessamos nessa noite. Declara o Senhor Jesus: ao que está sentado, Ele está sentado no trono, e ao Cordeiro. Declara: seja o louvor, seja o louvor ao que está sentado sobre o trono, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio. Isso, erga sua voz nessa noite ao Senhor, pelos séculos dos séculos, pelo século do século. Oh, seja Ele toda a honra e toda a glória. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos do século. Poderoso Deus, Poderoso Deus. Isso, erga sua mão ao poderoso Deus. Poderoso Deus. Erga o Senhor e declare: poderoso Deus. minha alma anseia e deseja por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Poderoso Deus. Poderoso Deus. Ele é poderoso. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Isso, erga suas mãos ao Senhor e declare: poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Ele é poderoso, sim. Poderoso Deus.
nós queremos ver o seu poder operar em nós, Jesus. Não é só numa canção que nós declaramos, meu Pai, como este louvor que nós cantamos aqui quase sempre, ó Deus. Sempre estamos cantando esse louvor poderoso, Deus. A minha alma anseia por Ti. Mas não queremos viver, meu Pai, somente na canção. Queremos viver esse Deus poderoso. Queremos ver esse Deus poderoso operando em nós, operando em nossas vidas. Então erga a sua voz nessa noite e clame ao Senhor, ó Deus. Clame ao Deus Todo-Poderoso. Chame por Ele nessa noite. Ele ouve o seu clamor. Ele ouve o seu clamor. Chame por Ele, poderoso. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Poderoso Deus. Isso, declara o Senhor. Poderoso Deus. Ele é poderoso. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Minha alma anseia por Ti. Pai, estamos na Tua casa glorificando e exaltando o Teu nome, dando ao Senhor o louvor que lhe é devido, pois o Senhor, como Deus quer que nós venhamos ser bem-sucedidos, abençoado em tudo que viemos fazer, Pai. Essa é a graça, essa é a força, essa é a habilidade de estar seguindo ao Senhor, de estar buscando a Tua face, de estar engrandecendo o Teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a encher a nossa vida diante de Ti, e através da Tua palavra, através da Sua oração, através da nossa oração, da Sua devoção, da Sua fidelidade, assim viveremos, ó Deus, para todo sempre, na Tua presença, glorificando, exaltando, bendizendo o Senhor como Deus de nossas vidas, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Mais uma vez estamos aqui, hoje quarta-feira, tratamos do assunto família, e Deus então está entre nós para nos abençoar. A Bíblia diz: será salvo tu e tua casa. Então nós precisamos viver a salvação eterna para levar a satisfação da salvação para os nossos familiares. Mas estamos fazendo então, tá horrível, tá uma caixa. Começa do jeito que eu falei, do flat. Se você começar a tentar adivinhar, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí vai tirando um e colocando o outro. Você trouxe a sua Bíblia? Pastor, eu trouxe a minha Bíblia. Abra, por favor, no Salmos capítulo 20. Não, Salmos capítulo 2, versículo 11. E depois 34, 11. Vamos começar aqui. Estamos falando do mês do temor, aonde Deus tem graça, tem bênção para te dar e habilidade para colocar na sua alma, no seu coração. Pode tirar mais. Salmos do capítulo 2, o versículo é o 11. Ele fala aqui sobre uma situação no qual nós precisamos então aprender. Salmos capítulo 2, versículo 11. São dois versículos, duas passagens que nós precisamos ter no coração. Ele diz aqui o seguinte, ó: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Essa responsabilidade aqui, irmão, é bom você aprender as duas coisas. Primeiro, servir a Deus com temor. O que é servir a Deus com temor? Você ter responsabilidade por aquilo que você faz. É você ter diante de Deus a situação da obediência completa, total ao que Deus fala. É estar verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Então temer a Deus também é obedecer a Deus. É estar consciente do que Deus quer, do que Deus pretende, do que Deus planeja para mim e para você, e vir a viver aquela verdade, viver aquela situação. Eu já falei aqui o que significa o temor a Deus. Vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8.
versículo 13. Aqui fala o que seria o temor. Está muito eco ainda. Demais. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Diz assim: o temor do Senhor é... Então aqui ele está definindo o que significa temer a Deus. Aí ele diz: o temor do Senhor é, primeiro, aborrecer o mal. Depois, aí ele vai definindo. Então eu poderia dizer assim: temer a Deus, pastor, é aborrecer tudo que é mal. Sim, isso é uma regra geral. Porém, ele vai especificando quais são as 4 características do verdadeiro temor a Deus, ou do que consiste temor a Deus. Como é que eu posso dizer? Fulano teme a Deus. 4 coisas. A primeira, ele aborrece o mal, é a definição, e aí ele diz: a soberba. Então a soberba é um mal. Se você ler o livro de Timóteo, você vai ver que a soberba foi a condenação de Satanás. Foi ela pelo qual o diabo deixou-se levar e ele foi condenado. Então, a soberba é a condenação do próprio Satanás. E se condenou o diabo, pode condenar a mim e a você também. Então, a primeira coisa que temer a Deus é aborrecer a soberba. E aí você diz: mas o que significa isso tecnicamente? No sentido literal da palavra, significa a pessoa que acha que não precisa mais de Deus. É a pessoa que ela é muito boa no que faz. É como você pegar agora, por exemplo, um empresário muito bem sucedido. O camarada já é bem sucedido, ele nunca ouviu falar de Jesus, ele não é cristão, a família dele não é cristã, em alguns casos ele é até de outra religião contrária ao cristianismo, mas ele se deu bem, ele se realizou na vida, ele completou coisas, ele conquistou coisas. Aliás, de cada 10 empresários que a gente vê por aí, pelo menos 8 a 9 devem ser empresários que nunca tiveram contato nenhum com Deus. E aí imagine então agora, você chega para um empresário desse e quer colocar no coração dele que ele precisa de Deus, que tudo que ele tem, tudo que ele conseguiu, como eu vi um dia uma frase dizendo assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E essa é uma verdade, quer dizer, Deus sempre esteve no controle de tudo. Mas como a pessoa não aprendeu a servir a Deus, e ela é muito boa no que faz, ela é aquela pessoa que se dá bem, se realiza em tudo que faz, então naturalmente ela passa a achar que ela não precisa comer na mão de Deus, ela não precisa obedecer as regras de Deus. Então soberba é a pessoa achar que ela é boa no que faz, a tal ponto que ela não precisa orar, não precisa pedir direção a Deus, ela não precisa clamar a Deus a esse respeito, ela simplesmente vai lá e faz e tudo dá certo. Então soberba é isso aí, é ser bom naquilo que faz, a tal ponto que acha que não precisa mais obedecer a Deus ou comer na mão de Deus. E aí ele diz, mais continuando: arrogância ou altivez. O que é arrogância? É aquela pessoa que entre os seres humanos aqui na terra, entre os mortais, vamos dizer assim, ela acha que ela é diferente. Todo mundo precisa cumprir uma certa regra, todo mundo tem que temer uma certa situação, mas ela não, ela é diferente, ela não precisa, só os outros precisam. É como se ela fosse até imortal, como se ela fosse assim fora do padrão. Ela não cumpre regras, ela não quer obedecer e ponto final. Ela se acha superior aos demais, ela passa por cima de alguém para pegar o lugar dele e está tudo certo porque ela precisa, porque eu estou com pressa. Então a arrogância é isso. É como uma vez eu até falei aqui, um camarada simplesmente fechou uma rua, não dava para passar quase, e aí o pessoal começou a reclamar, e eu então era o primeiro carro da frente, falei: amigo, eu tenho direito de ir e vir. Aí ele virou para mim cheio de: eu estou trabalhando. Eu falei: então, você está trabalhando, eu devo ser ladrão, estou roubando, estou procurando alguém para roubar inclusive. Aí ele já percebeu que eu já respondi asperamente: daí que ele está trabalhando? Ele está trabalhando, pode ferrar todo mundo, pode lascar todo mundo, que se dane todo mundo. Isso é arrogância. Ele é igual a todo mundo, se vira, dá jeito, para o caminhão longe, fazer o quê? Para o caminhão longe, vem no carrinho, trazendo na mão. Ele não pode agora parar o mundo, porque ele precisa. Isso é arrogância, e tem gente que é assim, tá nem aí, estou precisando, estou com pressa, eu preciso, tenho necessidade, que se dane o mundo. Não pode, arrogância. Terceira coisa,
Mau caminho, que quer dizer o quê? Você ter as suas escolhas e dirigir os seus passos em direção daquilo que você acha que você pode fazer. Às vezes você está indo por um caminho que todo homem vai. É por esse caminho aqui. Então o mau caminho aqui é difícil explicar, porque pode ser uma coisa, por exemplo, natural, boa, mas que para você não é. Para você não pode ser. Existem regras, por exemplo, para nós pastores, que para você, irmão da igreja ou membro da igreja do corpo de Cristo, você não tem a mesma regra. Para mim funciona, porque eu sou pastor, na posição de pastor, e tem caso que é direito seu como membro e eu como pastor não posso. Entre os quais, por exemplo, você tem a sua vida, você tira férias, você viaja, você vai para onde você quiser, tira férias, pode ficar 30 dias fora. Para você isso não caracteriza pecado, para mim não dá. Eu não tenho essa possibilidade. E existem situações que eu posso, como pastor, e que você não pode também. Então o mau caminho aqui é difícil de explicar por causa disso. Eu conheci uma advogada, eu esqueci o nome dela, estava tentando lembrar esses dias. E ela teve lá um problema sério de saúde mental, e ela então estava fazendo psicanálise na época que eu a conheci. Isso foi 2007 que eu a conheci. E ela então, às vezes estava até atarefada, tinha que deixar tudo, porque eu preciso fazer a psicanálise, porque para mim é isso e aquilo outro. E eu já tinha ouvido um psicólogo falar que geralmente o psicólogo ele ouve o que a pessoa fala e ele vai captando ali a situação, a circunstância, para descobrir aonde é que está acontecendo alguma coisa de errado com a pessoa. E aí eu conversei com ela. E ela era chefe de um setor jurídico da extinta, acho que não tem mais, a faculdade Uniban, que foi comprada acho que pelo grupo Anhanguera. Mas ela era chefe geral, gente boa demais. E aí, ela toda atarefada, correndo para sair, eu virei para ela e perguntei: a senhora crê em Deus? Eu creio. Crê mesmo? Creio. A senhora crê que Deus é vivo? Sim. A senhora crê que Ele existe assim em qualquer situação, circunstância? Sim. Eu vou te fazer vou te fazer um convite, na verdade. Eu não estou querendo converter a senhora, não estou levando a senhora ao cristianismo. Eu quero apenas que a senhora conte com Deus. Posso lhe fazer esse pedido? Pode. Então vou fazer assim: o dia que a senhora não for na psicanálise, que seja lá, acho que ela ia 3 vezes por semana. O dia que a senhora não for lá, aproveite esse dia, chegue na sua casa e faça uma psicanálise e fale. Você pode falar, Jesus, que é Jaqueline. Eu conversando com ela, eu perguntei: e a doutora fulana, que eu esqueci o nome dela? Falou: tá bem. Inclusive, você sabia que ela parou de fazer psicanálise? Sério? Parou. Ela começou a perceber que muita coisa mudou nela quando ela começou a falar com Deus. E ela nem falou para a moça quem tinha falado e o que tinha acontecido. Ela só falou para a moça que tinha parado de fazer a psicanálise, porque ela aprendeu a falar com Deus e estava bem melhor. Quer dizer, para nós cristãos, o caminho certo a seguir não é o caminho da psicanálise. Pode fazer? Pode. Daí é questão mental, emocional. Mas o caminho certo é o espiritual. Se eu tenho o Senhor dos Senhores, tem até um livro que conta, o maior psicólogo, acho que eu sou o maior psicólogo que já existiu, como o maior líder que já existiu. Tem um outro chamado Mestre da Sensibilidade, Mestre não sei das quantas lá, tem uma coleção. E esses livros são escritos por pessoas que são psicólogos. E eles falam a característica psicológica que existe em Jesus, a maneira pela qual ele tratava e fazia as coisas. A Bíblia fala, por exemplo, que a ansiedade abate o coração. Tem muita gente que está na mesa lá, no divã, né, que fala do psicanálise lá, ou do psicólogo, porque ela está num extremo de ansiedade. Mas o que disse Pedro? Lançai sobre vós a sua ansiedade, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então está ali um tratamento psicanálise ou de psicologia. Por outro lado, existem pessoas que não confiam, não acreditam, não acham que funciona, e ela tem que trabalhar esse outro lado natural. Então por isso que é difícil falar que é o mau caminho, porque ir ao médico é uma coisa lícita, é uma coisa necessária. Está aí, o próprio Jesus diz: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Por outro lado, há ocasiões que você tem que estar ligado com Deus ali, que às vezes uma oração vai resolver e não aquele tratamento que você vai fazer. Às vezes uma oração vai resolver e não
não propriamente aquela situação. É provado, eles fizeram uns estudos uma época aí, e disseram que grande parte, acho que de cada 10, 9 pessoas que são acometidas de doenças mortais, entre os quais o câncer da vida, elas têm entre si muita amargura, tristeza, angústias em relação à vida, situações difíceis que passou na vida, e eles então associaram, chama-se, como que é? Doença psicossomática, ou seja, aquela doença somada com a psíquico da pessoa, acaba então refletindo em alguma parte do corpo dela. É provado que isso pode realmente acontecer, mas nós cremos que Jesus levou sobre si as nossas doenças emocionais, psicológicas, físicas, é só assim acreditar. E aí também Deus pode usar uma situação, o missionário fala que Deus cura pela medicina, Deus cura pela fé, Deus cura pelo clima, que já houve pessoa que tinha certos problemas de saúde e foi falado para ela que se ela fosse morar num lugar que o clima fosse assim assado, e se ia evoluir bastante a saúde dela e diminuir o poder da doença, e assim aconteceu. Como também Deus cura pelo alimento, Deus cura pelo descanso. Uma vez ele contou o fato de um cidadão que estava na cama de hospital, acho que 15 dias já, e o médico revolveu de cima para baixo, de baixo para cima, e não achou doença alguma no cidadão. E aí no final das contas o médico concluiu que ele estava com uma profunda estafa. E alguém já disse, o que seria estafa? Estafa é um processo de que a pessoa tem um processo de descanso, mas nunca o bastante. É para você entender, imagine você pegar uma garrafa suja, de água suja de 2 litros. Aí para você reutilizar aquela garrafa, você tem que tirar toda a água, lavar e colocar água limpa. Mas imagine você ao invés de tirar toda a água, você tira 1,5 litro e deixa meio litro na garrafa. E aí você então enche de água limpa. Aquela água limpa não vai purificar a suja, ao contrário, a suja vai estragar a limpa. E aí vai esvaziar, aí chega o tempo de descansar. Aí você tira, que seja daquela água, que está novamente 2 litros, você tira mais 1 litro, e não 2, tira 1 só. E aí você joga fora e põe 1 outro litro de água limpa. Ela vai continuar contaminada, porque já tem um restinho da outra água. E isso, eles deram esse exemplo ao que se diz respeito à estafa. Quando a pessoa não descansa o tempo suficiente, isso envolve dormir, inclusive, envolve trabalho, uma série de coisas. Quando ela vai acumulando, ela descansa, mas não o bastante para zerar e recomeçar. Aquilo vai acumulando, a chegar a um ponto que a pessoa trava. Há casos de alguns, como o caso desse, foi internado. Aí o médico brincou com ele e disse assim, sabe por que você está aí na cama? Não, senhor, foi porque você não quis parar o seu corpo, você não quis levar o seu corpo para a praia, você não quis levar o seu corpo para um campo, você não quis levar o seu corpo para pescar, para distrair. Aí ele trouxe você para o hospital. Próxima vez você pensa, ou você para o seu corpo numa pescaria, num descanso, ou ele traz você para a cama do hospital. Pensa onde é que você quer estar. Veja que coisa séria. Então o descanso também faz parte, como também a questão de alimento. Conheço várias pessoas, hoje eu vi uma pessoa falar do pai que tinha problema de surdez, e eu lembrei de um que tinha um problema muito sério, um dos ouvidos principalmente, e depois de muitos anos tentando curar aquela coisa toda, ele descobriu que ele era extremamente alérgico a frango. E a cura dele se deu quando ele descobriu, parou de comer frango. Como assim, pastor? Frango deixou o cara surdo? Pois é, no caso dele, a alergia que o frango causava refletiu no ouvido. Vai explicar. O cara deixou. Eu conheço um outro que a cara dele parecia um abacaxi. E detalhe, ele tinha uma espinha que espremia assim, e quando espremia, se tivesse uma certa distância, você sentia até o fedor. Era terrível. Era ruim para ele e ruim para todo mundo. E ele tinha até um certo complexo. Sabe qual era o problema dele? Frango também. Como é que pode? Então, essa é a situação, A gente precisa estar atento. Por isso, repito, falar do mau caminho é difícil por conta disso, porque você pode estar fazendo uma coisa certa, mas que é um mau caminho para você. É bom para todo mundo. Frango não faz mal para mim, nunca fiz. Mas para mim, por exemplo, leite é só Deus. Para mim, trigo faz mal.
Eu conheço gente que ama trigo, come 24 horas e está suave. Se eu comer uma bolachinha de água e sal à noite e for dormir, de manhã parece ter um dragão dentro do estômago. Sempre foi assim. E se acontece é porque é rebelde. Então o caso é esse. Eu preciso entender, o trigo para muitos é um caminho bom, para mim é mau. E assim outras comidas nós poderíamos aqui ficar falando. E aí ele conclui dizendo, o mau caminho e a boca perversa. Ou seja, temer a Deus doutrina a sua boca. Quem teme a Deus não fala o que quer. Não abre a boca e solta o que bem entender, não está nem aí que se dane, porque eu estou nervoso mesmo, quero falar, porque eu estou nos meus dias, vou falar mesmo, que se lasque, estou nem aí. Quem teme a Deus tem cuidado com isso. Salmos 34, volta lá. Você estava no Salmo 2 e ele diz que nós temos que servir a Deus com temor, ou seja, com essas características, e com tremor. O tremor quer dizer responsabilidade, compromisso. Salmos 34, versículo 11 também. Eu vou ler do 10 em diante. Versículo 9, na verdade, ele diz assim, temei ao Senhor, vós os seus santos. Então já começa dizendo aí, você conhece alguém que diz, eu sou santo de Deus, mas ele não teme a Deus. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele anda para o mau caminho, ou muitas das vezes ele tem uma boca perversa. Está faltando a realidade. Quem teme a Deus é santo. E aí ele diz, temei ao Senhor, vós seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Essa é a vantagem. Quando você teme a Deus, você tem segurança de que tudo que você precisa, Deus vai dar. E vai dar por quê? Por causa do temor que você tem. E como você tem temor, você não vai pedir certas coisas para Deus. Você não vai pedir para Deus, como eu já ouvi cada pessoa orando para Deus matar não sei quem, porque pisou na bola, porque machucou ele. Como assim? Amai os vossos inimigos? Deus vai ouvir isso nunca. Mas é gente que não tem temor. Você sabia que até na hora das suas orações, você tem que temer a Deus. Então você fala um monte de abobrinha e acha que Deus está ouvindo, e Ele não vai estar ouvindo. Então temei ao Senhor. Todos nós santos temos que temer a Deus. E aí ele diz, a razão pelo qual não vai faltar coisa alguma. Aí ele diz o versículo 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Por que ele fala isso? Nessa peregrinação, eu deixei de fazer alguns vídeos, vou corrigir a partir de hoje, mas eu deixei de fazer alguns. Mas os Salmos, Salmos não, o livro de Jó, capítulo 15, versículo 4, então vamos ler depois, só vou citar agora. Ele deixa claro lá, que você mostra falta de temor a Deus, quando você diminui os seus rogos. Rogo quer dizer pedidos. Você que deixa de orar é uma falta de temor a Deus. Você está se tornando soberbo. Não preciso de Deus, vou orar para quê? Amanhã eu vou acordar vivo mesmo, vou fazer minhas coisas, vou aqui, vou lá e tal. Aí aquela frasezinha no final cabe muito bem, se Deus quiser. Então aí o se Deus quiser serve. Eu não posso dizer, se Deus quiser eu vou ficar curado. Se Deus quiser eu vou ser santo. Não, isso não. Deus quer que eu seja santo, Deus quer que eu esteja curado. Agora, se Deus quiser, ano que vem eu vou fazer isso, aquilo, outro. E aí vai depender do querer dele mesmo. Eu tenho o meu querer, eu propus diante dele, mas a ordem final vem dele. Ele pode ter outros planos. É assim que funciona. Então, aqui ele diz que nada falta aqueles que buscam o Senhor, aqueles que oram, aqueles que leem a Bíblia, que estão preocupados nas escrituras sagradas, que oram e que leem a Bíblia. E aí ele vai dar para nós um toque. Olha o que ele diz, versículo 11. Vinde, meninos, e ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui eu quero abrir um precedente para falar de dois fatos. Primeiro, Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3, ele estava lá sentado com os seus discípulos, e aí começou um alvoroço, e alguns pais levaram as crianças para Jesus abençoar, e levou ele lá. E aí os discípulos estavam proibindo as crianças de entrar lá. Mas além disso, os discípulos estavam naquela hora discutindo quem dentre eles seria o chefe, quem dentre eles ia ser o maior.
E aí Jesus deixou a discussão ficar acalorada. Chegou um certo tempo, Jesus então pegou uma criança. Para que é a criança? Pegou a criança, diz a Bíblia que ele a sentou em seu colo e a abençoou. E ele disse assim: em verdade vos digo que se qualquer um de vós não se converterdes e humilhardes como essa criança, de forma alguma herdarei o reino dos céus. E dentre vós, o que quiser ser o maior, que seja servo de todos. Ali ele define duas coisas. Primeiro, o humilhar como criança é no sentido daquela insistência que as crianças estavam tendo para poder chegar perto de Jesus. Eles não viam em Jesus perigo algum, ao contrário, eles queriam se aproximar. Essa é a característica do cristão criança. Ele sabe que ele vai até Deus, e Deus não tem maldade alguma, Deus não tem erro algum, Deus não tem falta alguma, Deus só vai abençoá-lo. A outra característica é que, se não vos converterdes como essa criança, não herdarei o reino dos céus, ou dentre vós o que for servo de todos tem que ser como essa criança. Entre outras palavras, o que é um cristão criança nessa hora? É você chegar para uma pessoa e falar assim: olha, está vendo aquela fulaninha ali? Estou vendo. Fala de Jesus para ela, vai lá e faz tal coisa para ela. Ah, mas aí não vou não. Ah, por que não? Não, porque ela é da macumba, ela vai me xingar. Se você pegar uma bala para uma criança, que seja numa idade que ela entenda, e você chegar para ela e falar assim: está aqui essa bala, vai lá e oferece para aquele cidadão. Pode ser o pior estuprador da face da terra, pode ser o mais endemoniado dos homens, pode ser um macumbeiro, pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão perigosíssimo. A criança vai, e ainda vai sorrindo, que a criança gosta de fazer as coisas e ser recompensada. Então ela vai sorrindo e entrega a bala para aquela pessoa. Ser como criança é você ser capaz de olhar além da maldade das pessoas e entender que Jesus morreu por todos os seres humanos, inclusive para aquele lá. Não importa se ele é ruim, se ele é uma tranqueira, se ele é o enviado do cão, é ser humano? É, então ele pode ser salvo. A vontade de Deus é que todo homem conheça a verdade e que venha ser salvo. Então, converterdes e serdes como criança, quer dizer isso, é você não olhar a pessoa com maldade, você não olhar a pessoa com desprezo, com desdém. Não importa se ela é uma prostituta, se é um viciado, não importa se é um camarada que está lá na Cracolândia, coitadinho, não interessa. Interessa que ele é uma alma e que ele precisa ser salvo. Não interessa se é aquela vizinha chata que te xinga, aquele vizinho chato que te xinga, aquela pessoa com uma mala literalmente sem alça e sem rodinha. Não interessa. A criança espiritual é essa, que pega aquela missão e diz: tá bom, Jesus, todo dia eu vou orar por essa mulher. Aliás, Deus vem e fala: olha, eu quero que você a chame de pregadora. Ela é uma missionária, ela vai pregar o evangelho. Acabou, você aceita aquilo na boa. Você não vai dizer: mas ela, prostituta, mas ela, traficante, mas ele, ladrão. Não, ele é um ser humano. Os atos que ele faz e os pecados que ele comete, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. É só você acreditar. Vai lá e faz o que Jesus mandou você fazer. Isso é ser como criança. Isso é ser uma criança no mundo espiritual. Por outro lado, você também tem que ter o outro lado. Que lado? O lado de entender que você está lidando com uma pessoa que tem problemas. Uma vez eu coloquei uma moça dentro de casa para ajudá-la. Ela tinha sérios problemas espirituais. Já conheci vários, mas igual ela, difícil. Mas graças a Deus, Deus deu a vitória. E ela era oprimida. Eu conheci, ela tinha 28 anos de idade e a opressão dela começou com 5 anos de idade. E aí chegou um dado momento em que ela acabou saindo do emprego, aquela coisa toda. E aí me deu assim aquela ideia. Ela já era mais próxima da minha esposa, aproveitei o útil ao agradável. Falei: amor, eu vou fazer o seguinte: se você me permitir, eu vou levar ela para casa. E lá ela vai ser mais bem cuidada. E vai ficar mais perto, vai ficar mais fácil. Pode? Pode. E aí ela foi morar em casa. Ela passava períodos bem, mas de vez em quando estava meio acelerada, fora de si. Aí era fazer oração, manifestava demônio. E numa dessas situações, chegou um dia, a minha esposa falou assim: olha, você precisa conversar com a fulana. Foi por quê? O que aconteceu?
Ela passou mal de novo, você orou por ela, manifestou o demônio, o que aconteceu? Não, eu nem orei. Eu só estava conversando com ela e ela veio falar para mim que ela está gostando de você. Aí eu virei para ela, você falou o quê? Eu falei, eu já disse o que era, eu falei qual a razão, o motivo, expliquei tudo para ela. Falei, então tá bom. Aí depois eu fui, conversei com ela, fiz uma oração, mandei embora e tudo bem. Tanto eu como a minha esposa, nós agimos como criança em relação a ela. Sabia que era um demônio que estava por trás daquilo. Minha esposa, mais do que nunca, podia ficar extremamente feroz. Onde já se viu colocar uma mulher dentro de casa, ainda possessa por demônio, agora está dando em cima do meu marido. Ela nunca me faltou com respeito, mas no entanto, um dia ela falou lá para minha esposa que estava sentindo algo diferente por mim. Quer dizer, não faz sentido. Depois o demônio saiu, que ela ficou liberta e tal, ela então voltou para a terra dela. Ela era uma mulher muito dada à questão sexual. Depois de pelo menos 10 anos a gente ainda tinha contato com ela, e ela sequer namorava, e dizia que inclusive estava pensando em se casar mais. E ela era extremamente dada à questão sexual, era assim uma máquina para poder viver nesse mundo da questão sexual. E no entanto Deus a libertou de tal maneira que 10 anos depois estava solteira, tranquilo, voltou para a terra da onde ela saiu, fugida de tanto arrumar macho lá, teve que fugir porque arrumou um camarada que era casado, e a esposa do camarada, os irmãos da esposa do camarada, era todo jagunço, matador e tal. Ela saiu de lá fugida num porta-mala de um carro, para você ter ideia. Ela voltou para esse mesmo lugar, pelo menos uns 8 anos depois, ela voltou para lá e continuava tranquila. Ela era professora de ensino fundamental na época, ensino primário. Ela dava aula até acho que 5ª série. E ela então voltou para lá na boa. Por quê? É o que diz o livro de Lucas, capítulo 11, versículo 4. Lá diz o seguinte: estava Jesus expulsando o demônio de um homem surdo. O demônio saiu e o surdo ouviu. O diabo coloca na pessoa a personalidade dele, a energia dele, ele põe na pessoa. Se é um espírito com a energia, questão de imoralidade, sexualidade, a pessoa vira aí uma máquina de fazer sexo imoral, quanto mais melhor. Se é um demônio voltado para a área da criminalidade, a pessoa vai ser envolvida com crime, vai se entregar e por aí afora. Se é um demônio na área da mentira, ou que seja do estelionatário, é tudo demônio, e nós sabemos disso. As pessoas que estão lá fora do mundo acham que não, porque o cara não tem caráter, porque o cara não tem moral. E sem contar que, veja, às vezes a criança sai do mesmo ventre, do mesmo semente, o mesmo pai, mesma mãe, a mesma criação, todos tiveram a mesma oportunidade, e um deles desanda para ser aí algo desonesto na vida. Quer dizer, é uma realidade. Dias atrás pegaram um jovem de família média alta, todos os irmãos advogado, médico e blá blá blá, e ele resolveu ser criminoso. Não faz sentido, é até difícil de acreditar. Estudou nos mesmos colégios que os irmãos, tem a mesma característica no sentido de formação, veio do mesmo pai, da mesma mãe, comeu a mesma coisa, teve a mesma vidinha riquinha, e voltou-se para o crime, aquilo no qual Deus condena. Deus não escolheu ninguém para ser criminoso ou qualquer outra coisa condenável, mas a pessoa é seduzida pelo Satanás e se entrega. Por isso é importante isso. Versículo 12, ele diz assim, ele está ensinando o temor do Senhor para criança. Se não for criança, não aprende. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias e ver o bem? Veja, primeiro ele fala: vinde meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Depois já está chamando de homem. Quem é o homem? Então veja que tem que ter os dois lados da moeda. Menino no sentido pureza e obediência ao que Deus manda você fazer, o que quer que seja, para quem quer que seja. Então, vinde meninos. Depois ele diz: quem é o homem? Ou seja, quem é a pessoa que quer? Primeiro ele diz que deseja a vida. Que vida? Vida abundante, vida de satisfação aqui na terra, vida de alegria, de realização. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem?
Quem é essa pessoa? Ah, pastor, eu quero ver o bem, eu quero ter largos dias, que envolve aqui abundância de dias, eu quero ter longa vida, eu quero ter largos dias de felicidade, eu quero ver o bem de Deus na minha vida, eu quero tudo que de bom a vida me oferece. Se você é essa pessoa, ele dá a declaração, versículo 13, ele diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Agora lembre-se, lá em Provérbios nós lemos que uma das características de temer a Deus é não ter boca perversa. O que é perversão? Perversão é mudar a natureza. Quando se diz ao fulano é pervertido, né? Se usava esse termo só para questão de perversão sexual. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa mudou a natureza do sexo, mudou a natureza da prática sexual, pervertido. Mas a perversão pode ser em todos os aspectos. Pode ser perversão em relação ao milagre. Ah, Deus não faz mais milagre. Como não? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não, porque agora não precisa mais dar dízimo. Isso era uma coisa no Velho Testamento, mas no Novo, em Hebreus, está dizendo: aqui entregamos dívidas aos homens que vivem, que morrem, mas ali, aquele que vive, que recebe. Está em Hebreus, Novo Testamento. Como é que é só do Velho? Isso é perverter. Não, mas agora também não é assim. Sou o trouxa da história, já perdoei 4 vezes, mas a Bíblia diz 70 vezes 7, e não 4 apenas. Pois é. Se você quer que a sua vida vá bem, você quer ter longos dias de paz, de satisfação, de milagre, e quer ter sucesso, o segredo é esse. A linguinha tem que ser refreada. Tem tradução que fala diferente. Essa aqui fala guarda a língua do mal. Ou seja, cale a boca, não fale abobrinha, não se permita acontecer certas coisas pelo seu linguajar ou pela sua confissão. E aí ele diz: e os seus lábios falarem enganosamente. A primeira parte significa você falar palavras de maldição, palavras que podem trazer prejuízos e derrotas e circunstâncias na sua vida. A segunda parte, falar enganosamente, é você falar contrário ao que está na Bíblia. A Bíblia fala uma coisa, você não sabe que está aquilo na Bíblia, muitas das vezes que não lê, não pesquisa, não conhece, e aí você então fala aquilo achando que é certo, mas no entanto é errado. Você fala de uma coisa acreditando que aquela coisa é certa, mas ela é errada. Enganado é isso. Eu chegar para uma pessoa, ela chegar para mim, para vocês aqui da Joaniza, nós estamos numa posição que a minha direita aqui, a esquerda de vocês, estamos indo no sentido de Diadema. Aí eu estou ali na porta da igreja, alguém pergunta: amigo, como é que eu vou para Santo Amaro? E eu então, distraído que seja, ou por maldade, ou até por não saber, eu viro: pega aqui a Ervante, chega em frente aí. Você chega lá. O camarada que me ouviu, ele vai seguir em frente, acreditando ser a coisa certa, só que ele está enganado. Ele foi enganado por mim, seja por maldade, por burrice, por distração, seja por qualquer razão. Mas o cara que está ali dirigindo, você perguntar para ele: para onde você vai, amigo? Santo Amaro. E está indo para Diadema. Então enganoso ou enganado é a pessoa que faz a coisa errada, mas ela acredita que é a coisa certa. Mas por quê? Porque ela não pesquisou. Ela é, vamos dizer assim, ignorante, que quer dizer desconhecedor, e já que o outro falou, ela abraça. Isso é viver enganosamente. E é por isso que é tão importante, irmão. Eu vou repetir, eu não sei porquê, quer dizer, eu sei que é Deus, óbvio, mas esses dias atrás aí, que a gente fez aquela campanha da leitura até o nosso dia 25, que foi o dia D aqui para nós, a regra era: leia o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos. Porque ali se descobre a justiça de Deus. Irmão, você não tem noção como a gente fala besteira e faz besteira por falta de conhecer a Bíblia.
É simples assim. Por isso é importante ler a Bíblia, porque senão você vai falar enganosamente. Ah, não, mas para mim não tem mais jeito, porque eu já errei tantas vezes. Mas como assim? Se Jesus pediu para mim, que sou falho, sou humano, tenho maldades no sentido natural, como todo homem tem, e aí ele disse, olha, tem que perdoar 70 vezes 7. Agora ele, o Deus do amor, todo-poderoso, misericordioso, me perdoa só 5. Na sexta ele já chuta o pau. Não. Se ele pediu isso para mim, imagine ele. Imagine a capacidade que ele tem de perdoar, dia após dia, cada momento. É como pessoa, já vi pessoa falar, não, porque para mim não tem mais jeito, porque ontem isso, aquilo outro, tempo atrás aconteceu isso. Fala, amigo, você está atrasado. A Bíblia diz que a cada manhã se renovam as misericórdias. Se você fez tanta besteira ontem, virou o dia, hoje você acorda zeradinho, está 0-0, filho, não tem nada de ruim contra você, Deus nada tem contra você. Sério, foi sério, está na Bíblia aqui, ó, mostrei para ele. Então a regra é essa: falar enganosamente é falta de temor. Não sabe do assunto? Vai procurar saber, vai ler, vai entender, para depois abrir a boca e falar. Assim também, falar maldades, como diz a outra, refreia a sua língua do mal. Eu estava falando até com a nossa irmã Débora, que ela é psicóloga, e nós estávamos falando sobre, nós pastores, nós chamamos isso de predisposição mental. Rapaz, é difícil lidar com gente assim. É uma pessoa que ela põe algo na cabeça, e por mais que você fale, ela trava. Esse dia eu estava até falando com a minha filha Thaís sobre isso. Eu tenho uma dificuldade imensa de lidar com gente assim. Eu não sei se é porque eu sou diferente e penso que todo mundo deveria ser. Em que sentido? Bom, você pode ser distraído, você pode ter dificuldade como for, mas há momentos na vida que você tem que aprender a ouvir, né? E nessa hora muitos têm dificuldade. Ela trava, literalmente. A minha esposa, quando estava tirando carta, ela falou estava tirando CNH, ela falou para a instrutora um negócio para ela, aí a instrutora falou para ela, fica tranquila, isso acontece constantemente, estou até acostumada. Ela estava no trânsito, aquela coisa toda, começando, aquele pavor, e a mulher jogava ela numa biboca ali, terrível, Carlos Caldeira, Estrada de Tapicerica, lugar de grande fluxo de carro. E aí, um momento de trânsito, aquela coisa toda, e está começando aquela tensão, ali começando, está aprendendo. Aí ela disse para a mulher, falou, olha, você não tem noção, me deu um desespero uma hora dessa, deu vontade de abrir a porta e sair correndo. Aí a mulher falou para ela, fica tranquila, filho, isso acontece direto. Mas como assim? Direto acontece. O cara entra num pavor tão grande que ele abre a porta do carro e sai correndo no meio do trânsito. Quer saber? Não quero mais, nunca mais eu dirijo. Rapaz, eu tenho dificuldade de lidar com gente assim. Gente que chuta assim, sabe? Ah, tá bom, deixa pra lá. E tá... meu Deus do céu. E qual o motivo? O motivo é exatamente o que nós estamos falando, eu e a Débora, em relação sobre essa situação. Isso chama-se uma predisposição mental. Se o camarada de manhã, ele acorda, pum, rebenta o dedo lá na cama, no pé da cama que seja, e o dia já começou mal, estou vendo, hoje o dia vai ser terrível, acabou, filho, já era, desgraçou o seu dia. A partir dali, tudo vai colaborar para deixar o seu dia terrível. Pastor, isso é psicologia, não, isso é Bíblia. A Bíblia diz que nós temos no poder da boca a morte e a vida. Você disse que o dia ia ser terrível. Você disse que o dia ia ser uma porcaria. E vai ser. Agora o problema é que tem pessoas que mesmo estando no erro, você está alertando a pessoa, você está falando com ela e ela trava. Ela não entende. Eu estava conversando um dia com um cidadão, ele falou, rapaz, uma vez eu quase morri com a minha esposa. Eu falei, por quê? Ele contou a história. Eu falei, eu tenho uma história assim também. Na mesma situação quase. Estava ensinando a dona Márcia a dirigir e tal, aquela coisa toda. E simples, faz isso, aquilo e aquilo outro. Tá. Então tá bom. Solta o volante, filho. Não quebra o volante não, tá quase quebrando o negócio. Calma, né? Respira.
Aí meteu o pé no acelerador, falei, tira o pé do acelerador. E o pior que estava engatado o carro. Na nossa frente tinha um córrego. Se eu não ajo rápido, na hora eu puxei o freio de mão o máximo que eu pude e já desliguei o motor do carro. A gente ia cair lá dentro do córrego. É difícil lidar com gente assim. O camarada trava. E isso é comum mais em mulher do que no homem. Isso é provado, porque eu não sei, mas é. No sentido de dar aquela trava assim, e a pessoa, você perde. Alguns anos atrás, provou-se que grande parte dos acidentes que aconteciam com a mulher, na hora daquela situação, ela tira até a mão do volante, alguns põem até a mão na cabeça. Ai, meu Deus, como assim? Isso tudo é aqui, ó. É uma questão de lógica. Eu estava um dia conversando com um pastor, e eu estava um dia junto com o missionário, o pastor Jaime, e a gente estava falando sobre o controle da mente. E aí entrou o assunto de estar necessitado para ir ao banheiro. E aí o missionário falou, irmão, se você estiver apertado e você abrir a boca e falar, ou você agir como tipo, não aguento mais, vou fazer aqui na calça, acabou, filho. Se você distrair a sua mente, desfocar daquela vontade de urinar e tal, você consegue segurar horas. E é verdade. Agora tenta. Pega uma pessoa, mentezinha fechada, pequenininha, e tenta. Ela te morde, te bate, porque ela quer ir no banheiro e acabou. Tá, mas segura, não dá. Ah, mas se eu não for, vou fazer na calça. Ai, meu Deus do céu. Vai mesmo. Motivo, você está falando. Eu já estive no hospital, e você já deve ter visto, quem já fez a operação aqui, sabe disso. Pessoas às vezes têm lá algumas retenções antes depois do pré-operatório. E aí lá no hospital o pessoal tem uma técnica, Uma técnica de que se a pessoa está com retenção urinária, principalmente, mulher ou homem que seja, aí eles levam lá no chuveiro e ligam o chuveiro para ouvir o barulho da água e tal, e estimula a vontade de urinar. Em regra é isso. Mas eu conheço exceções, entre os quais a minha esposa. Eu falei para a enfermeira, filha, pode desligar, porque vai acabar a água do hospital inteiro e não vai rolar nada. Falo por experiência. Uma vez que ela fez a cirurgia lá, foi um rolo. Então cada um tem a sua maneira de lidar, mas tudo está na concepção mente. É provado isso, inclusive cientificamente. E Deus, pelas suas escrituras, já declarou. Quer ver dias bons? Você quer ver coisas boas? Quer que o dia vá melhor? Aprenda a calar a boca ao invés de falar besteira. Simples assim. A pessoa que acordou de manhã, topou no pé da cama, doeu muito. Topou porque estava dormindo, porque estava distraído. E ignora o fato, vida que segue. Vai escovar o dente, cai um negócio, quebra um copo, um negócio, vida que segue. Se ela é do tipo pessimista, tropeçou, o dia hoje já começou bem, olha, hoje nada vai dar certo, já estou vendo. Acabou, filho. Pode escrever, vai ser o dia da desgraça na sua vida. Responsável, você mesmo. A Joyce Meyer fala uma coisa para a gente finalizar. Ela fala sobre sensação de espíritos opressores. E ela então conta que havia ocasiões que ela sentia assim uma coisa ruim, uma coisa assim em volta dela, assim, sabe, tipo querendo grudar pelo pescoço. O dia dela virava uma desgraça. E aí ela aprendeu a lidar com isso. E quando ela sentia isso, ela amarrava, mandava embora, o dia ficava livre. Ela conta que às vezes tinha dificuldade de crer em certas passagens da Bíblia, ou deixava de crer em certas promessas. Ela então amarrava o demônio da incredulidade, vai embora, eu creio, está escrito, Deus criou isso para mim, escreveu para minha causa, para minha vitória. Ela começava a crer naquilo de novo, facilmente. Pastor, mas é testemunho pessoal. Diz a Bíblia que Satanás cega os entendimentos dos incrédulos. O diabo trabalha na mente, querido. Por isso que a gente não pode deixar nunca de vigiar. Porque nós somos seres humanos, precisamos da nossa mente, dependemos dela para tanta coisa. É assim que acontece. Já tive várias experiências. Hoje eu fui levar a minha irmã no aeroporto e ela disse: rapaz, sabe aquela sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa, E aí eu até brinquei com ela, falei: geralmente você lembra, depois de um tempo que já não dá mais jeito.
Aí ela falou, ainda bem que comigo foi diferente. Por quê? Ela realmente esqueceu, acho que a mala, a bolsa, sei lá, e ela então voltou e pegou. Então isso funciona, isso tem a ver com a nossa estrutura psíquica e emocional. É necessário entender. Então, querido, quer ver dias bons? Quer temer a Deus? Quero. Então refreie a sua língua do mal. Não é bagunçado assim como alguém já disse. Abre a boca, fala o que quiser, está tudo certo, porque Deus é por mim. Não é assim não. Você pode até, eu mesmo tenho esse hábito. Eu brinco muito, mas eu falo a palavra que sai da minha boca, eu tenho consciência de que eu estou fazendo ali uma piada, eu estou brincando com a história, e não propriamente levando a sério. Agora tem gente que leva a sério. E isso acontece realmente, seja bom ou seja ruim, essa é a regra. Então fica aí o recado para você aqui da igreja, você de casa. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora na sua palavra, e crendo no que nela nos diz, nós queremos orar e queremos evitar agora que esse mal possa se alastrar. Diz os Salmos que nós temos que servir o Senhor com temor, não tendo soberba, não tendo arrogância, não tendo mau caminho e nem a boca perversa. E nós temos que fazer isso com tremor, com responsabilidade. E diz também o outro Salmos, em que o Senhor ensina o temor para aqueles que são meninos, que são crianças, aqueles que aprendem a simplicidade. Se aqui diz que faz mal a gente falar maldade ou falar coisas más, então faz mal. Nós não podemos desacreditar ou desonrar isso. Como também aqui diz que nós precisamos de evitar com que a nossa boca fale enganosamente. Então não vamos falar aquilo que é contrário à sua palavra, e isso somente porque a sua palavra é a verdade. Então, Pai, ensina-nos a servir o Senhor com temor, com tremor, para reverenciarmos o teu nome, para arrancarmos tudo que é de maldade, tudo que é de ruim, tudo que é desagradável na vida de cada um de nós, ou inclusive da nossa família. Essa pessoa que diz, aqui em casa ninguém tem jeito, aqui em casa nada muda, aqui em casa é assim mesmo, tudo acontece, tudo some, tudo desaparece, aqui em casa é um bando de rebelde, é um bando disso, um bando daquilo. A pessoa não sabe, mas ela está chamando da existência, quando ela fala acreditando que é assim a verdade, que aquilo que ela está vendo, ouvindo é a realidade, ela está amaldiçoando ao invés de abençoar. Então esta é a regra, meu Pai, pelo qual nós precisamos então mudar. Pai, perdoa-nos por todas as palavras más, perdoa-nos, ó Deus, por todos os erros que venhamos cometido com a nossa linguajar, com a nossa conduta, e isso para a tua glória, em nome de Jesus. Eu digo a você, o Satanás, responsável por toda esta obra, segurando a vida dessa pessoa por meio de uma palavra, por meio de uma confissão, por meio de uma crendice, eu exijo agora que você então pegue o que é seu para bater em retirada. Vai embora com tudo que é seu agora. Estou lhe dando a ordem em nome de Jesus. Vai agora saindo com tudo que lhe pertence, em o nome de Jesus. Pai, eu faço a oração crendo na vitória que nos tem dado para a tua glória, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Queridos, essa é a regra, por isso é importante. Nós pastores, o Paulo diz que a gente prega por ciência, por inspiração, por doutrina ou por revelação. Então essas mensagens é mensagem por ciência, conhecimento e também por revelação. É importante você ter o temor do Senhor no seu coração. É Ele que te evita o mal, é Ele que te dá grandes vitórias e realizações na vida. Então fica aí o recado para você aqui da igreja, você de casa. Deixa eu já aproveitar para você de casa e falar sobre os nossos compromissos e responsabilidades que continuam da mesma forma, e você então pode nos ajudar. Nós temos aqui em 5 contas, a igreja possui conta no Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e na Caixa Econômica Federal. E você então pode escolher um desses bancos, caso você tenha conta em um deles, e fazer a transferência para um deles, e depois você então, finalizando, manda para nós o comprovante, e nós vamos então colocar como alguém, membro dessa igreja, que ajudou essa igreja a manter-se de porta aberta e pregar o Evangelho. E tem a forma Pix, né, que se faz qualquer hora, 24 horas por dia. Você pode então utilizar desse meio e fazer também para uma dessas contas aqui, pegando o endereço da igreja
a chave Pix da igreja, e você então pode fazer a qualquer momento, qualquer hora. Fica aí o recado, Deus abençoe. Mais uma vez eu falo para você de casa a importância de estar se reunindo, estar no meio de nós, crendo, aprendendo, usufruindo do poder e da graça de Jesus o Cristo. Isso vai mudar a sua vida, isso vai se restabelecer. Eu tenho visto por aí, vira e mexe, houve uma coisa aqui, outra lá. Esses dias já falaram que o Rio de Janeiro já está planejando o Réveillon no final do ano, queima de fogos e blá blá blá. Está todo mundo louco para voltar às atividades que eram anteriormente. Se estão falando do Réveillon, quanto mais lá do Carnaval do ano que vem. E você cristão que se afastou por conta da Covid, por conta das situações de limitação, e não podemos negar que não existiu, que foi realmente terrível, tem melhorado, mas ainda é hora de vigiar. Mas Deus é Deus, Ele te protege na igreja como protege no açougue, no ônibus, no trem. Ele é igual em todo lugar. Então volte a congregar, volte a fazer parte do povo da igreja, estando juntos, unidos ali numa só fé, num só corpo, como assim está escrito. Aproveitando também, para você de casa, você aqui da igreja, eu falo na nossa campanha de segunda-feira. Nós estamos falando dos 7 inimigos que são considerados os principais contra a nossa vida financeira. Já falamos do desperdício, da ambição, vaidade, e o quarto inimigo foi dia 9, agora falamos da avareza. O próximo vamos falar dos prazeres. E assim Deus então está querendo nos doutrinar para que a gente possa crescer e ter mais da parte de Deus. E nessa mesma campanha, no dia 31 desse mês 7, desse mês 8, o pastor Almeida, que foi pastor aqui na região do Cidade Ademar, vai estar conosco, e nós vamos estar juntos aqui. Vai ser uma grande bênção, vai ser numa terça-feira, porque ele tem compromisso segunda, dia 30, e reservou a terça para vir aqui nos abençoar. Então vai aí se preparando, convide pessoas que você saiba que está com problema financeiro, empresários, comerciantes, micros, grandes, pequenos, não importa. O nosso Deus é Deus que abençoa a todos. Então fica aí o recado. Deus te abençoe em nome de Jesus.